Bom dia a todos do canal Blinde o Coração e Receba a Vida. Deus vos abençoe. Hoje é domingo, vamos estar aqui glorificando, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Eu estava ali pedindo a Deus uma palavra para a igreja do Senhor. E hoje o Senhor quer falar ao seu coração e ao meu coração. Quero desejar um bom dia e que Deus abençoe a cada um do canal Blinde o Coração e Receba Vida, das minhas redes sociais, a você, meu vizinho da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que o Senhor Jesus passe e visita no seu lar, abençoando. Que Jesus visite a minha congregação. Que Jesus visite as autoridades civis, militares e eclesiásticas do Brasil, de todas as esferas, do poder executivo, legislativo, judiciário. Jesus abençoe e visite a Israel e todas as nações neste domingo maravilhoso. O sol está brilhando, está lindo aqui, no estado de Goiás. Que o Senhor abençoe e visite o meu filho Eliomar, sua esposa Cleidiane, todos os seus familiares, minhas netas Elizabeth e Isabela. Que o Senhor Jesus visite o James, meu filho, minha nora Luciana, todos os seus familiares. Que o Senhor Jesus abençoe o Eric, o Felipe. Que o Senhor Jesus visite a Priscila, o Ronei, todos os seus familiares, todas as suas parentelas de longe e de perto. Que o Senhor Jesus visite e abençoe a Maria, a Priscila, todos os seus familiares e seus parentes de longe e de perto. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus passe visita aí no hospital onde você está internado, ou internada, as crianças que estão com as mamães, nas enfermarias, na UTI, ou até mesmo no nosocômio. Que o Senhor Jesus passe visita aí no presídio físico, aleluia, e também no espiritual. Que o Senhor corte pela raiz todo o mal, aleluia, e conceda saúde física, mental, espiritual, nos relacionamentos e também na vida financeira. Que o Senhor Jesus nesses dias possa estar abençoando, aleluia, todos os empresários, pequeno, médio e grande. Aleluia, glória a Deus. Vamos glorificar ao Senhor. Eu estava pedindo ali a Senhor, fala comigo, fala o meu coração, me dá uma palavra para que eu possa levar para o teu povo, para a edificação da igreja, aleluia, para a edificação pessoal, aleluia. E o Senhor falou comigo. Ele falou acerca da maturidade. E hoje eu vou estar aqui falando com você, aleluia, acerca da imaturidade da igreja nos tempos atuais. Você quer ouvir o que o Senhor já deixou registrado aí na Bíblia? Já inspirou os homens de Deus e continua inspirando, aleluia, glória a Deus. Então vamos ficar aí atentos à palavra do Senhor. Vou estar falando acerca da maturidade espiritual da igreja do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o hino, agradecer ao Senhor neste dia.
de domingo, o primeiro dia da semana. Glória a Deus. Hino da harpa cristã 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que todo dia nós possamos ter a gratidão no coração. Agradecer a Deus por tudo, pelas coisas boas, pelas aflições. Sim, porque isso faz com que nós venhamos a amadurecer. Aleluia, glória a Deus. Foi Deus que chamou você? Então não se preocupe, acalme o seu coração. Aquele que te chamou fará isso acontecer, pois Ele é fiel. Ele é fiel, porque você está nas mãos do Senhor e Ele te honrará. Foi Deus que chamou de verdade? Glória a Deus. Ele cuida de você, Ele zela pelo seu crescimento. Desde o ventre da sua mãe, Ele zela pelo seu crescimento físico, mental e espiritual. Porque sua alma anseia pelo Senhor. E quando nossa alma anseia pelo Senhor, nós desejamos, com coração ardente, a morar no céu com o Senhor. Então basta confiar. Agora precisamos viver com calma. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus? Eu hoje vou estar lendo a Bíblia judaica, traduzida por David H. Stern. Só um trechinho. Vamos ler esta obra
deixada pelo apóstolo Paulo, em forma de carta, uma prosa escrita, né? Em forma poética. Glória a Deus, aleluia. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 12 ao versículo 28. Pega a sua Bíblia, medite comigo. Vamos ouvir para aprender a palavra do Senhor. Na palavra diz assim: nós lhes pedimos, irmãos, que respeitem os que trabalham arduamente entre vocês, que são seus guias no Senhor e que os confrontam com o objetivo de ajudá-los a mudar. Tratem-nos com a mais alta consideração e amor por causa do trabalho que executam. Vivam entre si em paz. Entretanto, nós os exortamos, irmãos, a confrontar os preguiçosos. Vivam entre si em paz. Vamos voltar novamente? Nós lhe pedimos, irmãos, que respeite os que trabalham arduamente entre vocês, que são seus guias no Senhor, e que os confrontam com o objetivo de ajudá-los a mudar. Tratem-nos com a mais alta consideração e amor por causa do trabalho que executam. Vivam entre si em paz. Entretanto, nós os exortamos, irmãos, a confrontar os preguiçosos com o objetivo de ajudá-los a mudar, a encorajar os tímidos, a auxiliar os fracos, a ter paciência com todos. Cuidem para que ninguém pague o mal com o mal. Ao contrário, sempre tentem fazer o bem às outras pessoas. Na verdade, a todos. Alegrem-se sempre. Orem com regularidade. Em tudo deem graças. Por isso é o que Deus deseja de vocês, que estão unidos ao Messias Yeshua. Não apaguem o espírito. Não desprezem as mensagens inspiradas. Testem todas as coisas. Fiquem com o que for bom. Mantenham-se distantes de toda forma de mal. Que Deus de Shalom os torne totalmente santos. Que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros e inculpáveis para a vinda de nosso Senhor Yeshua, o Messias. Aquele que o chamou é fiel e ele o fará. Irmãos, continue orando por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Eu os incubo no Senhor de ler esta carta a
todos os irmãos. A graça do nosso Senhor Yeshua, o Messias, seja com vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações neste dia de hoje, para glorificar, louvar e exaltar. Aleluia. Então nós vemos aí uma epístola, uma carta, escrita aí de forma poética e em verso, pelo apóstolo Paulo para Tiago, porque certamente Tiago escreveu uma carta para ele acerca do que estava acontecendo ali em Tessalonicenses. O apóstolo Paulo abriu uma igreja e logo em seguida ele teve que sair dali pelas perseguições. Os judeus estavam perseguindo o apóstolo Paulo. E ele deixou ali, incumbido de cuidar daquela igreja, a Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos observar que ele estava tendo problemas ali naquela igreja. Uma igreja local, uma igreja que começou pequena, provavelmente, mas com o tempo foi crescendo paulatinamente. Porque diz que ali aquela igreja estava sendo frutífera e que de forma abrupta Paulo foi forçado a sair dali. O líder foi forçado a sair dali. E quando não acontece isso conosco? Você abre uma pequena igreja e ali você começa a ser perseguido e precisa sair dali. O apóstolo Paulo estava feliz, alegre, com os irmãos novos convertidos ali, que ficou ao cuidado de Timóteo. E ele, de forma alegre, começou a instruir que eles continuassem ali na santidade, com a vida piedosa, e continuasse elucidando, falando e ensinando acerca da doutrina. Especialmente no tocante às situações dos cristãos que morreram antes da volta de Cristo. Porque Paulo observou a preocupação dos irmãos. Certamente Timóteo falou: olha, Paulo, alguns irmãos já morreram em Cristo e eles estão querendo saber ali o que acontece. Eles estão tristes. E o apóstolo Paulo aí em 1 Tessalonicenses, ele foi falando acerca do reino dos céus. Ele estava motivando os irmãos a perseverar na salvação. Então, o apóstolo Paulo explica o plano de Deus para os santos que já tiveram partido ali, mas partiram com o coração em Cristo. E ele estava ali procurando exortar as pessoas que estavam vivas ainda, da importância de estarem preparados para a volta de Jesus.
E ele escreveu essa linda carta. Glória a Deus, aleluia, para o povo. Ele viu que aquela igreja estava imatura. Tinha vários novos convertidos. E o que significa maturidade? Que eu falei para você no início que nós iríamos falar sobre a imaturidade da igreja nos tempos atuais. Nós temos, como o apóstolo Paulo, que instruir as pessoas mais novas no Evangelho. O Senhor nos diz que as mulheres mais velhas instruam as mais novas. Os homens, isso serve para os homens também. Os homens mais velhos instruam os mais novos. Mas hoje parece que as coisas estão aí se invertendo, não é? Nós vemos pessoas imaturas querendo tomar a frente dos trabalhos, à frente dos negócios da igreja do Senhor. Isso não é errado. Porque o Senhor diz que aquele que busca o episcopado, boa coisa busca. Mas tudo tem o seu tempo. Precisamos de pessoas maduras, com discernimento de espírito, que tenham o compromisso de buscar o Espírito Santo. O que é maturidade? Segundo o dicionário, maturidade é um estado ou condição de ter atingido uma forma adulta ou amadurecida. E no psicológico também, na parte neurológica também, e na parte espiritual. O desenvolvimento pleno da inteligência e dos processos emocionais é um estado ou condição, é estrutura, forma, função ou um organismo. Condição plena de plenitude, de executar algo, de saber habilidades, mesmo quando essas habilidades são adquiridas. Precisamos estudar. E no caso espiritual aqui, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Em oração, em jejum, ler a palavra, ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Porém, existem pessoas imaturas, que embora adultas, embora de cabelos brancos, de barba, de bigode, na aparência, mas que são infantil interiormente, não cresceram interiormente. Não se comporta de acordo com o meio, de acordo com a idade cronológica. Parecem crianças, não possuem então aí maturidade, causando transtorno e envergonhando
o Evangelho de Jesus. Aleluia, a igreja do Senhor Jesus. É acerca disso que o apóstolo Paulo está falando aí. Nós lhe pedimos, irmãos, que respeite os que trabalham arduamente entre vocês, que são seus guias no Senhor e que confrontam com o objetivo de ajudá-los a mudar. Então, quem são esses guias? São os nossos líderes, pastores, presbíteros, diáconos, missionários. Então, eles são nossos guias e eles também precisam estar agindo de acordo com a palavra de Deus. Trate-nos com a mais alta consideração e amor por causa do trabalho que executam. Vivam entre si em paz. Entretanto, nós os exortamos, irmãos, a confrontar os preguiçosos com o objetivo de ajudá-los a mudar, a encorajar os tímidos, a auxiliar os fracos e a ter paciência com todos. Então, os preguiçosos estão no meio de nós. Os preguiçosos não querem trabalhar na obra do Senhor e quando vê alguém trabalhando, começa a apontar o dedo. Os preguiçosos não têm coragem de pegar a Bíblia para ler. Os preguiçosos não têm coragem de, aleluia, executar nada, pegar uma vassoura para limpar um banheiro. Esses são os preguiçosos. Ele quer encontrar tudo pronto. Porém, nós devemos ter paciência com eles, que eles vão acordar. Eles estão dormindo espiritualmente ainda, são imaturos. Aleluia. Deixam o preconceito tomar conta do coração. Ah, porque o homem não pode lavar um banheiro. Ah, porque o homem não pode fazer uma comida. Ah, porque o homem... Não. Esse aprendizado é um aprendizado que veio errado de casa. Aleluia. Nós, enquanto cristãos, devemos saber de tudo um pouco. Não somos êximos. Estamos aqui como peregrinos. Estamos aprendendo a andar no caminho do Senhor. Quantas pessoas que tem nos bancos da igreja que gostaria de louvar, que gostariam de fazer parte do ministério de louvor, mas eles são tímidos. E o Senhor fala para nós, para estarmos auxiliando a eles, para auxiliarmos os fracos, a ter paciência com todos. Aleluia. Cada pessoa tem seu tempo de crescimento. Agora, o que está acontecendo na igreja atual? Pessoas imaturas na fé, guiando outras pessoas. Por acaso pode um cego conduzir outro cego? Não. Porque se um cego conduzir outro cego, eles vão cair no mesmo erro, no mesmo buraco. Cuidem para que ninguém pague o mal com o mal. Ao contrário, sempre tentem fazer o bem às outras pessoas. Na verdade, a todos. Alegrem-se sempre. Orem com regularidade. Em tudo dei graças, pois isso é o que Deus deseja de vocês que estão unidos ao Messias Yeshua, ao Messias, que é Jesus, o nosso Salvador, Filho de Deus. Ele nos deu exemplo de humildade, de humanidade, de perseverança, de paz.
Aleluia. Não apaguem o espírito, não desprezem as mensagens inspiradas. Aleluia. Testem todas as coisas. Fiquem com o que for bom. Mantenha-se distantes de toda forma do mal. Eu sempre digo, eu acredito em profecia. Eu acredito que Deus usa seus vasos. Sim. Então, eu falo que eu estou com um jaleco, com um terno, como queira você falar. Aquilo que for bom, eu retenho, eu coloco dentro do meu bolso. Agora, aquilo que não for para mim, aquilo que não vai de encontro com a palavra de Deus, eu coloco num bolso furado, que é para ele cair por terra. E o Senhor diz que nós devemos testar todas as coisas. Quando a profecia vem de Deus, ela se cumpre. Então nós devemos ficar com o que é bom, reter aquilo que é bom. A pessoa, se ela estiver falando dela, da carne, se for dela, ela vai se ter com Deus. Deus vai colocá-la na balança. E ele fala que aquilo que for mal, deixa cair por terra. Que o Deus de Shalom os torne totalmente santos. O Deus de Shalom. Olha, um Deus lindo, maravilhoso. O Deus da paz. Mais um nome para Deus. Nós conhecemos aí, ao longo dessa semana, o Jeová Rafá, o nome de Deus. Deus tem vários nomes. E aqui Deus de Shalom, o Deus de paz. Os torne totalmente santo. Que seu espírito, alma e corpo sejam mantidos íntegros, inculpáveis, para a vinda do nosso Senhor Yeshua, do nosso Senhor Jesus, o Messias. Aquele que os chamou é fiel e ele o fará. Ele vai tornar você uma pessoa madura na fé. Tenha calma. Calma. Leia um versículo por dia. Você não sabe ler? Busque o seu pastor. Busque uma pessoa que tenha entendimento da palavra do Senhor. Aleluia. Busque conhecer, se esforçar na leitura bíblica. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Até você parar de gaguejar, até que venha um entendimento. Até que sua mente se abra e você seja renovado. Que haja uma nova mentalidade, que se chama metanoia. Glória a Deus. Irmãos, continue orando. Ore. O apóstolo Paulo fala para Timóteo. Timóteo fala para o povo orar. Ore. Peça a Deus maturidade. Persevere, vigie. Glória a Deus, aleluia. Deus não é bom? Então vamos orar. Vamos glorificar o nome do Senhor. Continue orando. Ore em casa. Medite na palavra do Senhor. Vigia. Jejua. E tenha uma vida em santidade. Aí você se afasta daquilo que é mal. Então o apóstolo Paulo estava vendo ali
a alegria dos irmãos em conhecer a Jesus, mas ele via ali uma igreja imatura. Aleluia. E nós só adquirimos maturidade cristã, meu irmão. É através da oração, do jejum, da busca pelo Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo, buscar os dons. Buscai a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Tudo com equilíbrio. O domínio próprio é equilíbrio. Procurando conhecer as Escrituras, porque Deus já se revelou para nós através das Escrituras. E calma, Ele vai se revelar a você. Eu os incumbo no Senhor de ler esta carta a todos os irmãos. Maturidade também é ler a carta para aquele que não sabe, para aquele que não conhece. Aleluia. E ele orientou aquele povo então que estava ali, que estava, olha, Timóteo, orienta o povo para que adquiram maturidade através da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, através da oração, da santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Porque o Espírito Santo, ele é consolador e ele consola aqueles que estão sofrendo porque perderam seus queridos antepassados. Aí ele fala assim, no capítulo 4, no versículo 16, vamos ver aqui. Porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de uns anjos principais e com o shofar de Deus, quer dizer, com a trombeta de Deus. Deus vai descer com os anjos, tocando trombeta. Os que morreram unidos ao Messias, Jesus, serão os primeiros a se levantar. Então nós, que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, encorajem-se uns aos outros com essas palavras. Então, ele tranquilizou ali aquele povo. Por isso, precisamos, meu amado, minha amada, ler a Bíblia. Primeiro ouvir. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, da palavra do Senhor. Levar o evangelho para as pessoas, à medida que eu leio, com a simplicidade, Deus vai abrindo o coração da pessoa, que é terra fértil. E essa palavra vai caindo como uma sementinha no coração da pessoa. E a raiz vai crescendo. Nós não vemos a raiz crescer, você vê? Quando você planta uma raiz, você aí que já plantou uma plantinha, você vê a raiz crescendo? Você não vê, porque está debaixo da terra. Não é verdade? Aí ela vem, de repente sai o brotinho, você fica tão feliz. E aí vem o caule, depois as folhas, as flores e os frutos. Ela vai florescer e vai dar frutos. Os frutos vão ficar verdes, primeiro verde. Mesmo assim é o ser humano.
e maturidade. O fruto ainda está verde, mas ela vai amadurecer. Glória a Deus. Então, que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que o Deus da paz possa te dar tranquilidade. Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo de Deus. Não se precipite. Busque conhecer cada dia mais esse Deus através da sua palavra, através dos seus ensinamentos, na certeza de que esse Deus de paz, ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus, que você possa ter essa visão hoje. Aleluia, com o toque da trombeta. E você ouvindo a voz do anjo. Aleluia. E aí, nesse momento, a porta da graça se fecha. Então, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Então, quais as maneiras que Deus o ajuda a amadurecer com Ele? De que forma você vai amadurecer esse relacionamento com Deus? Você precisa, em primeiro lugar, confiar no amor de Deus, vigiar, orar, jejuar, se santificar e buscar o Espírito Santo de todo o seu coração. E assim teremos uma igreja forte, uma igreja onde todos cooperam um com o outro para o crescimento pessoal, primeiro com Deus, um relacionamento pessoal com Deus. Eu adquiro maturidade e isso vai transbordando. Você vai mostrando através das suas atitudes que houve mudança de dentro para fora. E a igreja cresce de mãos dadas, unida, como um corpo verdadeiro de Cristo. Amém? Abra suas mãos em forma do concha, você ora por mim, eu oro por você. Senhor Jesus, entreguei, Pai, a Tua palavra. Que o Senhor, o Deus de paz, leve a paz para o coração de cada irmão, de cada irmã. Eu te peço, Senhor, que é o Senhor que faz. E assim que eu creio, Pai, sê conosco, abençoa o nosso domingo, abençoa tudo que nós fazemos, aonde nós colocamos a palma da mão.
seja abençoado. Aonde colocarmos a planta dos pés, seja abençoado. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus vos abençoe neste dia de domingo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.